Pessoal, nesse bloco nós vamos analisar o crime do artigo 172 do Código Penal, crime de duplicata simulada. E já adianto para vocês, tá? Essa aula é uma aula muito mais, assim, protocolar. Porque eu nunca vi caindo em concursos policiais. Nunca vi mesmo, tá? Não tô falando que não pode cair. Se tá no edital, pode cair, a banca pode cobrar. Mas é um crime que é muito mais cobrado em alguns editais que tem interesse do direito empresarial. É um crime muito específico do direito empresarial. Tanto é que vocês vão ver alguns conceitos do direito empresarial. Eu vou explicar para vocês. Para muitos vai ficar meio estranho, porque é uma linguagem muito específica, eu vou tentar explicar o máximo que eu puder, mas realmente é um crime de interesse ali quando a gente fala de concursos voltados para, por exemplo, fiscalização do direito empresarial, de empresas e tudo mais, até da área tributária, ou então até da área ali da advocacia empresarial, mas a área policial é muito improvável, tá? Vamos entender o artigo 172 que diz o seguinte: emitir, aí você tem que entender o conceito de fatura, duplicata ou nota de venda, já vou explicar esses três objetos, que não corresponda à mercadoria vendida, ou seja, é basicamente uma nota falsa, vocês vão entender isso, em quantidade ou qualidade ou em serviço prestado, ou seja, a ideia aqui é sonegar mesmo. Então, ou nós vamos emitir uma fatura, ou uma duplicata, ou uma nota de venda que acaba não batendo com a qualidade do produto vendido, com a quantidade, uma quantidade inferior para pagar um tributo menor, por exemplo, ou para o serviço efetivamente prestado. A pena é de detenção de 2 a 4 anos, então uma pena relativamente média, não é uma infração penal de menor potencial ofensivo, muito pelo contrário, não cabe aqui nenhum benefício da Lei 9.099 e também se aplica a multa. E olha o que diz o parágrafo único: nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração de livro de registros de duplicatas, que é um termo específico do direito empresarial e que é um crime que nem deveria estar aqui, porque é um crime de falsificação. A gente poderia falar em crime contra a fé pública, mas eles colocaram no mesmo crime só por envolver duplicata. Então vamos entender um pouco da conduta? Vamos lá no detalhe, olha só. Consiste em produzir, lançar, compor. Então você vai realmente emitir aquela nota, aquele título. Uma fatura. O que é fatura, Diego? Documento que comprova contrato de compra e venda entre empresas, mercantil. Contrato de compra e venda empresarial tem que ter ali uma fatura. Essa fatura comprova que existe uma relação jurídica, inclusive com o objeto, a qualidade, a quantidade. Ou duplicata, que é um título de crédito causal emitido com base em obrigação proveniente de compra e venda. É parecido um pouco com a nota promissória, tá? Que mais? Ou nota de venda, que é um instrumento de outorga do crédito pelo fornecedor ao titular. Então você comprova basicamente que existe um crédito e que existe uma transação empresarial acontecendo. E o grande problema é você emitir esse documento com a informação falsa. O problema é o conteúdo, não é o documento em si. É a informação que é mentirosa. Seja você tendo mentido na qualidade, na quantidade ou na prestação do tipo de serviço. Na prática é exatamente o que eu falei com vocês. O final das contas é a sonegação que está sendo punida. E quando que esse crime vai se consumar? Prevalece, que é a divergência, ser crime formal. Então dispensa efetivo dano, efetiva sonegação. A partir do momento que o sujeito emite o título, já era, já consumou. E justamente por ter essa questão aí de emissão e por ser um crime formal, prevalece que não se admite a tentativa. É impossível a tentativa aqui, porque no caso de tentativa, veja, a partir do momento que o sujeito pratica o comportamento, o crime já estará consumado, beleza? O crime é só isso mesmo, nunca vi cair em concurso policial, mas vale a pena a reflexão e os cuidados no seu material de revisão. Grande abraço, bom estudo a todos e até a próxima. Valeu!